Olá, tudo bem? Eu estava refletindo hoje, fazendo uma caminhada, a famosa caminhada matinal, de uma reflexão interessante, porque tudo começou ontem, durante uma reunião com uma organização, com uma empresa, onde a gente estava alinhando os treinamentos para esse ano, e a gestora comentou que ela gostaria de ministrar um treinamento principalmente para os líderes de alta liderança, algo como um curso de comunicação não violenta, mas abordando principalmente a importância da escuta ativa. E aí eu fiquei refletindo e fazendo sempre aquelas perguntas para a gente alinhar um pouco mais, exercitando a minha escuta ativa, e eu lembrei e até comentei com a gestora uma frase de Epicteto, né, do Epicteto, que é uma frase muito legal, que fala o seguinte, né, que a natureza deu ao homem uma boca, mas dois ouvidos. Para quê? Para que a gente possa escutar os outros duas vezes mais do que falar, do que a gente fala. E no dia a dia, né? Como que isso representa o impacto dessa escuta ativa do nosso dia a dia, tanto para o nosso relacionamento pessoal, para o nosso relacionamento profissional. E abordando essa conversa que eu tive com essa gestora de gestão de pessoas dessa organização, eu lembrei de uma das mentorias que eu estava organizando, desenvolvendo em uma organização onde uma boa parte eram profissionais de TI, e a gente estava abordando e fazendo uma mentoria para os principais executivos e para as principais executivas dessa empresa. E uma das líderes conversou comigo que ela tinha uma grande dificuldade, porque ela falava o seguinte: professor, a minha velocidade de pensamento é muito acelerada, né? Então eu não tenho muita paciência com aquelas pessoas, né, que querem contar o que aconteceu, por que aconteceu, todos os detalhes, né? E aí eu disse a ela se teve algum momento da vida dela que ela teve um gosto, um sabor, né? E um saber, né? Porque as duas etimologias são a mesma origem, né? Saber e sabor. Se ela teve um sabor de escutar alguém e poder aprender com ela ou aprender com ele. Aí ela disse o seguinte: sim, geralmente pessoas que eu acredito que tenham muito mais, ela disse inteligência, né? Mas não um processo da inteligência. Depois conversando um pouco mais, deu para perceber que pessoas que pudessem agregar valor a ela. Aí eu disse a ela o seguinte, que que ela observava da importância do diálogo no seu dia a dia, o quanto isso impactaria se ela desenvolvesse mais essa proposta do diálogo, de aprender, né, e de trocar significado com as pessoas. Aí ela falou assim, com certeza, né? Eu teria talvez mais inovação na minha área, eu poderia delegar para as outras pessoas e tudo isso. Essas questões que ela comentou, olha, eu não tenho muita paciência para escutar, principalmente quando as pessoas são muito detalhistas e tudo isso a gente pode respeitar e saber que as pessoas são diferentes. Mas a partir do momento que a gente assume uma liderança, né, dentro da metodologia que a gente desenvolve no nosso método, né, da escutativa, da liderança positiva, é necessário que a gente tenha um tripé que é muito importante observar quando a gente está no processo de carreira. Isso, quando a gente fala carreira, em qualquer ambiente também, em qualquer situação. Na vida familiar, por exemplo, a gente vai mudando também as nossas responsabilidades. As pessoas que se tornam pais, mães, cuidadores, né, das pessoas mais idosas, tudo isso é necessário que a gente adquira novas competências.
E aqui eu comecei a lembrar um pouco, e foi a nossa conversa com na reunião que eu tive com o pessoal, e que eu fiz conexão com essa experiência que eu tive com essa executiva, foi a abordagem que um autor indiano radicado nos Estados Unidos desenvolveu os seus estudos do pipeline de liderança. É uma obra muito bacana do Rancharan, onde ele observa o seguinte: por que pipeline? São curvas, e em cada momento dessas curvas, ou em cada momento de mudança do da nossa fase de vida, da nossa carreira, cada mudança é necessário que a gente adquira novas competências, que a gente adquira e observe quais são os valores, desenvolva um pouco mais a nossa questão da agenda do tempo, porque ela pode se tornar um obstáculo para o nosso relacionamento. Então vamos perceber o seguinte: o que diz nessa obra do Rancharan, né, do pipeline de liderança? Ele observa que é um tripé de 3 questões que a gente trabalha muito nos nossos workshops de liderança positiva, de comunicação não violenta, abordando quando a gente é líder. Então vamos observar no ambiente corporativo. Uma boa parte das pessoas, elas são promovidas, elas são reconhecidas pelas suas competências técnicas, ok? Tem a entrega. Então, se a gente abordar essa entrega, ela é líder de si mesmo. Então, uma das primeiras perguntas e reflexões que eu fiz para essa gestora é o seguinte: quando você assumiu a sua liderança, você teve algum treinamento para observar que você, além do cargo, além da remuneração, você tinha que mudar o seu mindset, né? O seu modelo mental, a sua mentalidade de uma pessoa que é líder de si mesmo, onde ele ou ela administra a sua própria agenda. Então, lá, primeiro aspecto, a questão do tempo, tá? O segundo aspecto, novas habilidades, novas competências. A gente está sempre desenvolvendo as nossas novas competências, conhecimentos, juntamente com habilidades e principalmente atitudes, né? O chá, famoso chá. E agora, na questão do pipeline de liderança do Rancharan, que é uma abordagem muito interessante que a gente desenvolve na nossa metodologia, competências, mais gestão, mais a nossa agenda do tempo e os valores. E esses valores são aspectos bastante difíceis, talvez o mais desafiador em todo momento da nossa vida. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, você se une a alguém, a um companheiro, a uma companheira, sua esposa, seu marido, né? E cada um tem os seus valores. E os seus valores, por mais que de repente você foi criado ou criada nesse mesmo ambiente, seja ele religioso, seja ele por uma colônia, por exemplo, a colônia japonesa, tudo isso, eles são caráteres importantes, mas quando a pessoa ela começa a conviver com outra pessoa, a gente pode também trabalhar a convivência no ambiente profissional, no ambiente no voluntariado. Cada um tem os seus valores que geralmente são interpretados, ou principalmente os comportamentos vão de repente tendo algumas nuances, algumas diferenças. E aqui essa questão dos valores são os mais difíceis, principalmente no ambiente corporativo, onde a pessoa foi promovida por um sucesso que ele ou ela teve naquele momento. Então, é aquela questão, né? Já que eu estou tendo sucesso, eu tenho as minhas verdades. Mas quando você, né, dentro do pipeline de liderança, é muito bacana essa questão do pipeline, mais ou menos essa visão aqui do pipeline, que são essas movimentações aqui. Então, nesse processo, é necessário então a gente observar que cada curva tem as suas habilidades, e Rancharan, ele faz um comentário muito válido, né? Que ele diz o seguinte, que nessas movimentações do pipeline, então, você era líder de si mesmo, aí acaba trabalhando sendo líder de pessoas ou pessoa, e aí você vai líder de um departamento, de um setor, de uma fábrica, e cada vez mais é necessário que você adquira
mais competências, lembra? Competências, habilidades. Cada vez mais a sua gestão do tempo não é sua. Você aqui que, de repente, você se uniu com alguém, né? Se casou, e aí, de repente, seu tempo já não é tanto seu tempo, né? O seu tempo você tem que dividir com a sua companheira ou com o seu companheiro e tudo isso, né? Então você tinha seu hábito. Eu dormia, o que aconteceu no início do meu casamento, né? A minha esposa gostava muito de dormir aos domingos, né? E eu acordo muito cedo. E aí a sua agenda, você tem que vai adequando, né? E o terceiro aspecto é a questão dos valores. E esses valores, no caso, é você compreender que os outros valores da outra pessoa também é necessário que você valide. Por isso que a escuta ativa e empática, ela é muito importante, porque a partir do momento que você exercita essa escuta empática, é uma dica muito legal. Você consegue entender quais são os sentimentos que a pessoa está vivenciando e as necessidades dela. Esse é um dos pilares da comunicação não violenta. Por isso, quando a gente observa que a escuta ativa faz uma grande diferença no dia a dia, a abordagem da importância, fala, peraí, eu assumi uma nova responsabilidade, eu estou aqui nesse ambiente, é necessário então que eu também perceba que a outra pessoa tem a sua agenda de tempo, está crescendo pessoalmente ou profissionalmente e tem os seus valores. E voltando à questão da agenda do tempo, quando você tem filhos, aí cada vez mais a sua agenda deixa de ser sua e aí é necessário que você pense também no outro, que você exercite o outro. Vamos lá. Então a gente está falando de uma escuta ativa e voltando a essa nossa mentorada, ela comentou o seguinte, ela falou, Ueda, mas como que de repente eu posso exercitar no meu dia a dia essa questão da escuta ativa no ambiente de trabalho? Aí eu comentei com ela, eu falei assim, exercitando a escutatória, né? Escutatória é um termo criado, eu não sei se foi criado por ele, mas de um grande escritor brasileiro chamado Rubem Alves. Então ele comentava o seguinte, que o ser humano desenvolveu cursos de oratória, mas não desenvolveu curso de escutatória. E ele comenta nessa obra, ele falando assim, eu até estava pensando em criar um curso de escutatória, mas eu acho que não vai dar muito certo, porque as pessoas gostam de falar. Até queria comentar um episódio lá na infância da minha filha, lá atrás, né? Ela estava no momento de aprendizagem, eu acho, não sei se era jardim de infância, mas ela estava naquele processo, né, de alfabetização e logo no começo a professora nos chamou, eu e minha esposa, para falar assim, olha pai, né, sempre aquela conversa, né, pai, né, mãe, né, eu quero conversar com vocês porque eu estou observando que a sua filha ela está com uma dificuldade de expressar, de falar e tudo isso. E aí eu falei, então é bom você procurar, né, uma especialista, tudo isso. Aí a gente saiu um pouco preocupado da escola e sabia aquelas tias, né, são aquelas que ficam recebendo as crianças. Uma dessas tias, ela estava se graduando em pedagogia e tal. Ela falou assim, olha pai, não quero interferir, mas eu dou uma sugestão para o senhor, né, para vocês. Brinca com ela de professor e de aluno. De professor e de aluno. Aí ela falou, olha, mas eu falei, como assim brinca de professor e aluno? Vai lá, né, na papelaria, compra um quadro, né, e você brinca com ela, falando assim, olha, você é aluno, tá, pai? Você é aluno, tá, mãe? E ela será a professora. Aí eu falei, mas como que será esse exercício? O exercício é o seguinte, ela precisa sentir confiança para vai expressando, e vocês vão, né, dando confiança, vão falar, olha, mas o que é isso, né? Vai exercitando com ela, faz esse teste. Muito bom. A gente fez a primeira coisa, saímos da escola, ainda tinha tempo para comprar, compramos aqueles quadrinhos brancos, né, tudo isso, com canetinha, e fomos brincando com ela durante um tempo. Bom, passado um tempo, a professora
aquela professora que falou para a gente procurar um profissional e tudo isso, ela falou assim, pai, vocês levaram, tá? Eu não queria expor a outra professora, né? Falei, a gente comentou um pouquinho, a gente procurou, tá? Falei, por quê? Não, porque a sua filha agora está se expressando muito bem, ela está se sentindo muito a confiança e tudo isso. Aí eu falei, que legal, e fui dar o feedback depois para aquela professora que, né, nos deu esse toque. E ela disse o seguinte, uma coisa muito interessante, que depois, quando eu estava desenvolvendo, estudando, né, retornando aos bancos escolares depois de alguns anos parado, né, para fazer o MBA na FIA-USP, eu tive uma aula sobre gestão do conhecimento e na aula de gestão do conhecimento, da abordagem da espiral do conhecimento, existe uma abordagem seguinte, que todo o processo de comunicação dentro de uma sala de aula ou dentro de um ambiente de inovação é necessário o capital da confiança. Capital da confiança. Explico. Fazendo uma conexão também com uma obra muito legal que são Os 7 Hábitos do Stephen Covey. Na obra de Stephen Covey, ele fala que a área de influência, ela aumenta. O que é a área de influência? Quando você sente, para processo comunicacional, um dos aspectos importantes é você gerar confiança no ambiente. Então, as crianças, assim como nós, elas se expressam principalmente no ambiente de confiança. Mas, Ueda, o que isso tem a ver com a conversa que você estava tendo com aquela gestora que estava com uma dificuldade, né, de ter paciência no seu dia a dia? É assim, ela cobrava as pessoas para participarem, mas durante as reuniões ela não tinha paciência de ter uma escuta ativa. E quando a gente começou a conversar com ela, aí eu falei assim, porque às vezes as pessoas, assim como nós, eu e você, às vezes a gente não tem a devida um feedback, né, do dia a dia e a noção, estar aberto para esse processo. Aí eu comentei com ela, isso é muito bacana, quando na abordagem do dia a dia, da liderança positiva, para a gente trabalhar feedback dentro da mentalidade de crescimento. Tem um vídeo, inclusive, que nós gravamos sobre esse tema. É assim, nós temos níveis de escuta. Então eu faço a pergunta agora para você aí, né? Que nível de escuta que você está, né? Então vamos lá. O nível de escuta ideal, né? O nível de escuta ideal é um nível de escuta ativa, da escuta empática, tá bom? Aí a gente tem uma graduação, então cada vez mais vai diminuindo a nossa escuta. Então eu tenho a escuta seletiva. Sabe a escuta seletiva? Eu sei que você não faz isso, né? Eu estou ouvindo metade, eu já conheço essa pessoa, aí começa já um monólogo interno, né? Tudo isso. Então, escuta empática, escuta seletiva. Essa é desafiadora. Quando a pessoa finge escutar. Finge escutar, tá. Aí pega o celular, vai, tá. Não é que você, quando você está com o celular, você finge. Não estou falando isso. Mas tem as pessoas que fingem escutar. E o grande desafio, né, da escuta, que é o problema, é quando você ignora. Então vamos começar de baixo para cima. É ignorar, fingir, selecionar, e aí a escuta ativa e a escuta empática. Em qual ambiente que você convive? Provavelmente na escuta empática. É os outros que fingem, é os outros que ignoram, tudo isso. Mas essa questão, quando a gente abordou com essa executiva, ela falou assim, é mesmo, né, Ueda? Eu creio que as pessoas muitas vezes não participam e porque de repente eu tenho esse momento. Aí eu comentei com ela também se ela tinha consciência que quando ela estava escutando, como que era o não verbal. Porque o não verbal, né, você já deve ter ouvido bastante, o corpo fala, tudo isso, mas nós temos dois grandes pontos cegos. O primeiro ponto cego é o nosso rosto, porque a gente não enxerga o nosso rosto, a não ser aqui, né, que eu estou enxergando um pouquinho como que está o meu rosto, conversando, tudo isso, e o online permite isso, e também o nosso tom de voz. Então é necessário ter essa questão, essa combinação. Por isso que a mentalidade de crescimento,
né, dentro do processo do feedback, a gente reforça isso, que muitas vezes o feedback que a outra pessoa nos oferece, quando a pessoa fala, olha, você não vê o rosto que você faz, tudo isso. Eu lembro que a minha filha, quando era pequena, ela falava assim, pai, você tá bravo, né? E eu tentando, não, mas eu bravo. E aí minha esposa depois falou assim, você faz caras e bocas, né? Quando você tá, de repente, querendo trabalhar e a pessoa fica lá, tal. Observe isso. Então, a escuta ativa, ela é muito importante para gerar um ambiente de confiança. E dentro da trajetória dessa gestora, ela, quando a gente faz o processo de mentoria, como toda reunião deve ser feita, tem um plano de ação. E um plano de ação que a gente desenvolveu com essa gestora foi o seguinte, porque ela era jovem, né? Mas ela tinha suas crenças muito arraigadas, falou, não, meu não verbal, imagina o professor, eu não sou dessa maneira, não, meu não verbal. Então, eu falei o seguinte, e olha que inclusive ela era recém-casada, isso foi muito legal, porque quando eu falei da abordagem do Rancharan, lembra que eu falei, olha, a tríade, né, de que a gente trabalha no processo de quando você está num novo ambiente, novas competências, como que você gera o seu tempo, como você dedica o seu tempo e os valores. Isso para qualquer ambiente, tá? De repente você está num novo trabalho, ou você está em uma outra cidade, você mudou de cidade, ou você milita trabalha no voluntariado em determinado ambiente e vai para um outro ambiente, tudo muda. Então, essas três características. Então, ela estava em grandes mudanças, tanto no ambiente profissional quanto na sua vida familiar. Então, eu pedi a ela para fazer um processo de feedback, que a gente chama feedback tríade, né? A tríade do feedback, um feedback que ela pudesse percorrer 3 pessoas diferentes, né, em ambientes diferentes, pessoas que ela confiava, pessoas que no dia a dia tinha interação. Então, eu pedi para ela escolher uma pessoa do ambiente familiar, uma pessoa do ambiente profissional, que ela confiava, e uma pessoa do ambiente social, ou seja, para perguntar se de repente como que era o não verbal dela, se ela escutava de forma ativa. Depois de 15 dias, quando ela retornou para a sessão de mentoria, ela já entrou dando risada, né? Ela falou assim, professor, eu estava vivendo meus 30 e poucos anos achando que meu não verbal era assim e tal, mas meu marido falou que eu faço caras e bocas quando a gente está negociando para lavar louça e essas coisas, né? A pessoa que participa comigo, né, na academia, falou que quando Isso daí foi legal. Quando o instrutor, né, o personal trainer, fala, olha, tem que ir lá nas barras, eu também faço caras e bocas, tal, né? E lá na minha vida social, lá na minha igreja, né, a pessoa que convive também, né, que a gente trabalha com as crianças, falou que quando eu preciso, né, ir lá para as crianças de certa idade, eu também faço caras e bocas. Então, o nosso corpo também nos trai, né? Então, a gente tem que observar tudo isso. Mas voltando a essa questão da escutativa e da escutatória. A escutatória e a escutativa é para ouvir o feedback. Entender que nesses 3 momentos, né, nós temos nessas fases da nossa vida, é necessário a gente ter a oportunidade de desenvolver novas competências. Se é competência, é possível desenvolver. Essa foi a origem, lá na década de 70, de um estudioso chamado Dave McLean. Ele foi o psicólogo que defendeu a sua tese, né, na Universidade de Harvard, falando sobre a importância das competências no ambiente organizacional. Inclusive, ele foi o orientador do Daniel Goleman, da inteligência emocional, que a gente conversa muito aqui sobre emoções positivas, sobre comunicação positiva, sobre liderança positiva e tudo isso. Mas voltando, se é competência, é possível desenvolver, porque gera novos conhecimentos, novas habilidades e nossas atitudes. Se é um processo de escuta ativa, é necessário então que eu interprete também e comece a observar que os feedbacks são importantes para a minha vida. Lógico, separa o joio do trigo no seu dia a dia. E acima de tudo, vamos pensar aqui, já para a gente concluir o nosso vídeo.
tem uma frase muito legal que eu gostaria que você depois deixasse o seu comentário, observasse se você concorda aqui. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Assim como o Rubem Alves falava, né? Vamos desenvolver então a nossa escutatória. Ok? Bom, até o próximo vídeo. Eu convido você a assinar o nosso canal aqui para ir a gente conversando. Comente também quais são os assuntos que você gostaria de conversar sobre, que a gente pudesse compartilhar. Tá? Compartilhando conhecimento, gerando ação. Até mais!